Vou tentar pregar sem chorar. Porque a presença do Senhor é muito forte. Se você não está sentindo, peça para o Espírito Santo te visitar. Porque quando Ele chega, não tem como a gente ficar da mesma forma. O tema de hoje é a igreja que movimenta o céu. Quando eu falo de igreja, o que você pensa? Você pensa na quarta igreja como comunidade? Você consegue imaginar a quarta igreja, uma igreja que movimenta o céu? Você consegue imaginar a primeira igreja como uma igreja que movimenta o céu? Batista, Assembleia, Quadrangular, todos os nossos irmãos em Cristo, diferente das denominações. Você consegue imaginar uma igreja que movimenta o céu? Agora eu quero que você imagine se você movimenta o céu. Daniel movimentou o céu. Um homem movimentou o céu. E a palavra do Senhor disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que você se aplicaste à oração, o Senhor ouviu, porque você é muito amado. O Senhor não só viu a oração de Daniel, mas Ele viu o coração de Daniel. Será que a gente terceiriza essa questão do movimento apenas para o ministério de intercessão? Se eu não sou do ministério de intercessão, então eu não oro. Se eu não tenho ali um cargo nesse sentido, então eu não movimento. Sabia que você pode ser, e talvez seja já, um Daniel para movimentar e quebrar com o príncipe da Grécia e da Pérsia, destruir os principados dessa matança que está acontecendo em Campo Mourão, destruir os principados dos espíritos de morte que tem ceifado a vida de jovens desde o primeiro dia do ano. E como igreja, o que nós estamos fazendo para movimentar o céu? Nós somos o candelabro de Deus. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 1. Hoje é aquele dia que você vai falar assim: eu não estou com pressa de sair daqui. Hoje é aquele dia que você fala assim: eu não tenho pressa de sair daqui. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê essas palavras dessa profecia, feliz aquele que ouve e que guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer no livro de Apocalipse. Primeira coisa poderosa que nós precisamos entender, que Apocalipse não é a revelação de João. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que ele transmite ao servo João. Outra coisa mais linda ainda de Apocalipse, que a palavra Apocalipse, diferente que muitas pessoas pensam que é o final do mundo apenas. Apocalipse significa tirar o véu, trazer o oculto, trazer aquilo que ninguém entendia. E aí algo mais lindo aqui do começo fala bem assim, que Jesus Cristo está tirando o véu dos servos. Esse tirar o véu aqui não é para quem está no mundo, porque a palavra diz que quem está lá não compreende. Esse tirar o véu é para mim e para você, para mim que está aqui, para você que está sentado. É para nós os servos. Apocalipse é um livro de regozijo e de alegria, porque é escrito para nós. A nossa contentamento, a nossa alegria está sendo revelada em Apocalipse. E é tão lindo porque ele começa a falar assim: eu, Jesus, vou tirar o véu da minha igreja, vou revelar para eles. Observe a saudação de Jesus à sua igreja. Olha só, versículo 4: a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis na terra. Esse é o cumprimento de Jesus para você.
Esse é o cumprimento de Jesus para você. Para começar, Jesus ele cumprimenta a igreja dele, porque aqui ele vai falar a respeito da igreja que movimenta o céu. E aí ele começa bem assim: ei, a paz do nosso Senhor. A paz do nosso Senhor, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, daquele que ressuscitou entre os mortos. Prazer, sou eu, Jesus. Esse cumprimento é tão lindo e é tão poderoso, que quando ele fala ali daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele vai falar do Espírito de Deus no qual Jesus foi ungido. Eu falei isso na quinta passada, que está lá em Isaías 11:2. O que tem o Espírito da sabedoria, que tem o Espírito de Deus, coloca aí para nós. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito do conselho, da fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ele deixa claro o que ele carrega. Esse Jesus que cumprimenta a igreja dele com a graça e com a paz, ele está falando assim: eu vou falar das minhas características, para que você me conheça. Uma coisa é eu te cumprimentar, outra coisa é você me conhecer. Porque há uma diferença muito grande entre eu te saudar com a paz do Senhor, mas você falar assim: eu conheço a Bruna, conheço só do que ela prega. Aí outros podem falar: não, eu conheço a Bruna de comer na mesa dela. Ontem eu saí com as minhas amigas, a gente comendo, e aí a minha mãe fez uma piada, daí as minhas amigas falaram assim: essa é a Bruna mesmo, essa é a que a gente conhece, a estabanada, ela é essa aí. Porque a intimidade revela quem a gente é. E quando Jesus revela quem ele é, ele está falando assim: o que tem o espírito de sabedoria, ou seja, eu sou aquele que sustenta, ilumina e conduz o mundo na ordem de todas as coisas. Esse é o Jesus da sua vida. Aquele que tem o Espírito de Deus, que é a presença dele em mim. O que tem o espírito do entendimento, total compreensão sobre a vontade de Deus. O que tem o espírito do conselho, capacidade total de aplicar a sabedoria, o entendimento e a palavra serem executadas. Uma orientação perfeita. O espírito de poder, ele falou assim: eu sou aquele que carrega a glória de Deus manifestada em poder, o dunamis, o dinamite. Eu sou aquele que cura os cegos, eu sou aquele que levanta o paralítico, eu sou aquele que faz a mulher do fluxo de sangue parar, eu sou aquele que faz da estéril mãe de filhos, eu sou Jesus, que flui no poder do Pai. Eu sou o espírito de conhecimento, a revelação do passado, presente e futuro, a intenção dos planos e pensamentos. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. É esse Jesus que conhece a igreja dele, que conhece você. É ele que está te saudando essa noite com a graça e a paz. E o espírito de temor, total percepção da presença de Deus. O espírito de temor é a total percepção de onde Deus está. Porque se eu sei que Deus está aqui, eu tenho total reverência com a presença dele. Se eu sei que Deus está na minha casa, eu tenho total reverência com o que eu faço lá. Se eu sei que Deus está comigo, eu tenho total reverência que o Senhor está no meu trabalho, que Ele está quando ninguém vê. O temor do Senhor é você saber que Ele está contigo e está te vendo. O Apocalipse começa com uma saudação aos servos, a revelação à sua igreja, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Olha só, vamos lá no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Ele já começa falando do sofrimento. Ele não está falando assim: eu, João, amigo de vocês, do oba-oba, da festa, do cachorrão, do ha-ha-ha, do hu-hu. Ele está falando: eu sou amigo de vocês, eu participo do sofrimento como vocês. De Jesus, no dia do Senhor achei-me no Espírito. Isso aqui é demais. João, ele se encontra na presença de Deus.
E aí ele fala bem assim, que no dia do Senhor, ele se encontrou no Espírito, e ele estava ali, contemplando o Senhor, até que uma voz atrás dele, uma voz de trombeta, e quando ele se vira, ele vê um homem com seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como de latão reluzente, o cabelo branco como a neve, e a voz como de muitas águas. E sabe o que acontece? Ele olha para trás e ele cai como morto. Quem fica de pé diante dessa glória? Quem consegue permanecer em pé quando vê os olhos de Cristo? E aí a palavra diz que Jesus toca nele e põe ele de pé. Meu Deus do céu, João viu Jesus. Como veste que chegava aos seus pés, e um cinturão ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos são brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como de chamas de fogo, e seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Na sua face como o sol brilhava em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto do presente como as que irão acontecer. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, dos 7 candelabros, das 7 estrelas. Grava isso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Para quem que ele ia escrever? Ele ia escrever, ali no versículo 11, ele ia escrever para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A palavra conta que ele estava caminhando no meio do candelabro. Quem é o candelabro? O candelabro é a igreja, a palavra diz que o candelabro é a igreja. O candelabro, ele funciona com azeite. Para o candelabro funcionar e iluminar, ele tem que ter o óleo. E o óleo nas nossas vidas é o Espírito Santo. Ou seja, cada igreja tem a luz do Espírito Santo. Jesus olha para nós como um candelabro. Ele olha para nós refletindo a luz, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, quando ele chama a igreja de candelabro, ele está falando assim: você tem obrigação de iluminar. E aí ele fala do anjo da igreja, que muita gente tenta tirar a autoridade pastoral, falando que o anjo da igreja é um anjo que está sobre as regiões espirituais, mas a ordem aqui é para as igrejas com um representante na terra. E agora vocês vão pirar. Como ele chama o anjo da igreja? De estrela. Quando Jesus nasceu, quem apareceu para os 3 reis magos? A estrela do Oriente. E aonde a estrela do Oriente os levou? Até Jesus. O anjo da igreja é essa estrela que nos leva até Cristo. Esse é o papel mais lindo pastoral. Ele tem essa autoridade de nos levar até a essência que é Jesus. Você pode ver que quando Cristo começa, o julgamento começa pela igreja. E a carta endereçada não é aos membros, é o anjo da igreja. E ele fala assim: ao anjo da igreja, avisa a minha igreja. Você que é a estrela, avisa ela. Avisa. Quando fala que nós temos que orar pelos nossos pastores, não é só uma questão simples. Eles vão dar conta da igreja de Cristo para Deus. É eles, não é o líder de louvor, não é o líder de dança, não é o profeta da igreja, é ele. Ao anjo da igreja. Deixa eu te falar algo poderoso a respeito dos 4 ministérios que são de Cristo, que está lá em Efésios. Os ministérios são de Jesus para a igreja. Lá em Efésios 4 fala bem assim, que depois que ele desceu, ele subiu
Quando ele pregou lá para os cativos e trouxe o cativeiro, ele subiu e trouxe consigo os 5 ministérios. E aí ele fala assim: a um eu dei como apóstolo, a outro eu dei como profeta, a outro eu dei como evangelista, a outro eu dei como pastores e mestres. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou dando presente à minha igreja. A pessoa do profeta, a pessoa do pastor, a pessoa do apóstolo, ele é um presente para a igreja de Cristo. Por isso lá está falando ao serviço e à capacitação da igreja. O profeta não é aquele que só fica profetizando, não. Ó, uma chave na tua mão, olha ali, olha aqui. O profeta direciona a igreja. O pastor conduz a ovelha. O evangelista prega o evangelho. O apóstolo estabelece e o mestre ensina com excelência. Tudo isso por amor à igreja de Cristo. E aí começa as cartas. E uma igreja que se movimenta ao céu, ele ouve a voz do Espírito Santo, porque toda a carta fala bem assim: ao que tem ouvido, ouça. E você tem ouvido? Então você ouve. Graças a Deus por isso. Vamos lá. Éfeso. Eu não vou ler todas as cartas, mas eu vou falar sobre elas. E eu quero te deixar bem curioso para você estudar as 7 igrejas. Éfeso tinha zelo pelo trabalho, mas não se movia em amor. Em Éfeso, ele passeia no meio dela e ele examina a luz do azeite. Olha lá, estas são as minhas palavras. Aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você eu tenho uma coisa só: que você abandonou o primeiro amor. Quando a Nayane começou a ministrar, uma igreja em movimento, sem ela saber, ela estava levando a igreja a se arrepender. A oração da Nayane foi uma oração totalmente pelo Espírito, levando a igreja a se arrepender. Mas vamos falar mais sobre isso. Por que a oração foi para levar a igreja a se arrepender, se nós não estivermos praticando isso? Porque só se arrepende se você estiver praticando. Se você não está praticando, você não tem por que se arrepender. Olha como é poderoso. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava a falsa doutrina. Chegava um apóstolo e falava assim: me prova na palavra. E aquela pessoa se desconcertava tudo: você não tem nada de apóstolo não, vaza daqui. Era uma igreja que trabalhava duro, era uma igreja disciplinada, era uma igreja que estava todos os dias, não perdia culto, era uma igreja poderosa na disciplina. E aí Deus fala assim: mas eu tenho uma coisa contra você, que você perdeu o primeiro amor. Deixa eu te explicar melhor para você entender. Levanta a mão os homens casados. Só os homens casados. Maravilha, pode abaixar. A tua esposa, ela é uma esposa maravilhosa? Sim ou não? Ela é uma esposa submissa? Ela é uma esposa obediente? Você ama ela? Muito, né, pastor? Você a ama? Ok, ela é obediente, ela faz o teu prato, ela lava a tua roupa, ela limpa a casa é perfumada, porém ela não te ama, ela é apenas submissa a você. E como você se sente, pastor? Se a pastora fosse tudo isso, mas ela não te amasse? É muito triste, é muito triste. Agora eu quero que você imagina, você morando com uma mulher, ela sendo maravilhosa, mas só estando com você por obediência, sem amar você. Aí eu imagino Jesus olhando e falando assim: você é maravilhosa, querida igreja, mas você perdeu o primeiro amor. Você não me ama mais, você não ama mais o noivo, você é ativa, mas a atividade deixou de me amar. E aí ele fala bem assim: sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou tirar o teu candelabro do lugar. O que é o candelabro, gente? É a nossa luz, é o azeite, é o Espírito. Fala assim: você vai se mover pela força do teu braço. Não vai ter mais conversões, não vai ter mais gente sendo transformado. Você vai viver só num ativismo. Eu vou tirar a tua relevância.
Gente, não tem coisa mais triste do que uma igreja irrelevante. Mais uma porta aberta. Mais uma. Apenas mais uma. Aquela música, lamento. Gente, nós não podemos cantar ela à toa. Você não acha que é o Espírito Santo de Deus que colocou ela nos nossos lábios? Que Ele está falando para mim e para você: para de cumprir uma agenda sem me amar. Ei, churrante quebia. Ruxenai. Estou como profeta essa noite. O Senhor falou: eu quero que você cante, porque você me ama. Eu quero que você venha, não porque você está na escala. Eu quero que você dance teu espontâneo, porque eu estou aqui. Eu quero que você queira me adorar. Eu quero que você queira me buscar. Eu quero que você queira estar na minha presença. Jesus está falando conosco. Yuri canto e rei tarapenaia. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer. Suribinihébia. Se você vencer, você vai comer da árvore da vida. Jesus está falando: se você vencer, você vai comer de mim novamente. E eu vou te reavivar. Eu vou te reavivar. Porque eu não me agrado de sacrifício, mas da tua obediência. Eu vou reavivar o teu ministério. Eu vou reavivar a igreja. Profecias genuínas do coração de Deus. Curas perpétuas. Canções que abalam o inferno. Ei, Tchoribinai. E aí ele fala assim: ei, Esmirna. A carta continua. Esmirna, Esmirna. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Daquele que morreu e tornou a viver. O nome Esmirna significa mirra. E para você ter mirra, você precisa ser esmagado e esfolado. Quando ele se apresenta, deixa eu falar uma coisa muito poderosa das cartas. Ele se apresenta para cada igreja de acordo com o que ela precisa. Quando ele se apresenta para a igreja de Esmirna, Esmirna era uma cidade que foi destruída, foi devastada, mas depois ela ressurgiu, reconstruíram aquela cidade. E aí ele fala bem assim: você vai entender o que eu estou falando, porque eu tive morto e ressuscitei igual você, Esmirna. Você estava morta, mas você ressuscitou, então eu sei do que eu estou falando. E aí ele fala mais. Sua cicatriz curada em Deus produz vida. O que isso significa? Que as suas dores e os seus machucados, quando eles são sarados em Deus, dentro da igreja de Cristo, Ele vai produzir vida. Um dia me falaram assim, esses dias, falaram assim: Bruna, tem uma pomada tão boa para cicatriz. Eu falei: é mesmo? Deixa eu ver a sua. E a cicatriz da pessoa estava ali perfeita, estava coisa linda. E aí o Espírito Santo falou assim: é assim que as pessoas também fazem. Elas querem apagar as cicatrizes dela. Cicatrizes que eu mesmo produzi, que trazem cura para a igreja. Pessoas que foram curadas de divórcio, pessoas que foram curadas de abandono, pessoas que têm estrutura para falar de abuso sexual, que foi curada e pode ajudar outras mulheres. Pessoas que estão passando por luta, e aí o mundo fala bem assim, ou muitas pessoas falam: ai, apaga a tua cicatriz, tatua algo em cima. Enquanto nós vamos enterrando, Esmirna, a mirra só produz quando ela é esmagada. E aí o Senhor fala assim: ei, Esmirna, eu sei do teu sofrimento. E Ele fala para ela ser forte. É uma igreja que movimenta o céu com a força. Ela é pobre na estrutura, mas rica no espírito. Passa pelas tribulações da vida causada por Satanás. Lá fala bem assim: você aguenta mais um pouquinho, porque em 10 dias o diabo vai jogar vocês. Está falando de uma igreja que passa pela peneira. Fala assim: aguenta firme, porque se você aguentar, você vai receber a coroa da vida. Ele não está falando que não vai deixar. Ele não disse que não vai permitir. Ele falou: suporta, aguenta, porque tem uma coroa de honra. Coroa é mérito. Coroa, ninguém ganha coroa assim não.
Para você receber uma coroa, você precisa merecê-la. Fala, o teu sofrimento vai fazer você merecer a coroa da vida. E a igreja de Pérgamo, vai vendo se você tem essas características. Movimenta o céu pelo confronto da palavra. Sua espada... Jesus fala bem assim: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando Jesus se apresenta para Pérgamo, falando que ele é a palavra viva, ele está falando assim: eu sou o que vocês deveriam ser. Vocês deveriam se mover na minha palavra. Conheço você, você tem fé no meu nome. E eu sei que também vocês estão lutando contra o trono de Satanás. Esse trono de Satanás aqui, em Pérgamo, eles estavam como se fosse uma concorrência para qual lugar ia ter o trono de César. A primeira adoração humana. Quando Satanás quer levantar um trono, ele quer levantar um homem. Ele quer levantar uma adoração ao homem, como ele fez no jardim, para que o homem coma da semente, para que ele coma da árvore do conhecimento do mal, para que ele seja o seu próprio Deus. Ele fala assim: eu sei, Pérgamo, eu sei que aí está querendo se levantar o trono de Satanás. Aí algo muito interessante que ele fala bem assim: mas vocês, o que tenho contra vocês? No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, que induziu o povo a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Ele está falando assim: ó, eu tenho algo bem perigoso que eu tenho contra vocês. Eu tenho contra vocês que vocês toleram Balaão. Deixa eu falar algo que vai abrir a tua mente agora e é muito importante. Quem aqui já recebeu uma profecia? Levanta a mão, quem recebeu profecia. Glória a Deus. O que torna um falso profeta não é o erro da profecia dele. Balaão profetizou e não errou uma. Balaão não errou nenhuma profecia. O que torna um falso profeta não é exatamente o que sai da boca dele. E eu vou te provar. Além de Balaão não errar a profecia, lá no texto fala bem assim que ele viu Jesus, ele viu a estrela de Jacó, ele viu Jesus. Sabe o que torna um falso profeta? A motivação do coração dele. Balaão profetizava, ok, mas a motivação do coração dele era dinheiro. Eu já tive Balaão na minha vida, sem saber que era Balaão. Tinha uma irmã que ela não errava uma profecia na minha vida. Nenhuma. Era eu orar, irmã, estou na peleja. Ela revelava o oculto escondido e acertava. Mas começou a acontecer algo muito esquisito. Toda vez que ela orava por mim, ela pedia um pix. Todas as vezes. Irmã, estou doente, tem como você me fazer um pix? Esses dias não, um tempo atrás, ela falou: irmã, senti de fazer um jejum de Daniel com você. Eu falei: irmã, maravilha, mas daí você tem que me mandar o dinheiro, tá? Para me comprar fruta, verdura, essas coisas. Eu falei: oxi. Aí eu comecei a orar a Deus. E o Senhor falou comigo, falou assim: filha, dentro da minha casa há muito espírito de Balaão, que você paga e recebe a profecia. Isso não errava, as profecias dela na minha vida não errava. Mas a motivação do coração dela era isso aqui. A motivação de um falso profeta é a manipulação. Ele profetiza, mas ele quer o controle da sua vida. Ele determina com quem você vai casar, com quem você vai morar, o emprego que você tem. Ele te manipula. O falso profeta, ele não vai errar, ele vai te manipular. Estou falando para vocês porque a gente vai movimentar a igreja. Conheci muitas pessoas de Deus que começaram bem, começaram muito bem, mas se perderam na doutrina de Balaão. Se perderam. Eu vou lá, pastor, pregar na tua igreja, mas é 3.000. Aí eu profetizo. Se você conhece um tipo de profeta assim, que se move pelo que ele pode receber de você, seja status, seja moral com você, seja dinheiro, seja alguma coisa, esse cabra ou essa mulher já está no caminho de Balaão. E aí ele fala da doutrina dos nicolaítas. Quem que é essa doutrina dos nicolaítas? São pessoas que distorcem o evangelho que é pregado. São os todes, são os inclusos, são pode tudo. São eles que introduzem heresias e mentiras dentro do evangelho. É aquele que fala,
Fala bem assim: ei, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça, e no tempo da graça você pode. Deixa eu te falar algo muito perigoso. Escute bem, igreja. A doutrina dos nicolaítas é o tipo de cristão que estimula e prepara o caminho para você pecar. É o tipo de pessoa que, suponhamos, a Flávia fala bem assim: ai menina, eu tô com uma crise com o Hugo, não tô bem. Ela fala: amiga, eu não queria falar nada não, mas o Alberto tá afim de você, da igreja. Ai, para amiga, tá afim, vai na minha casa hoje, vai lá para vocês conversar. Pessoas que armam arapuca pro pecado, é os nicolaítas. Pessoas que falam bem assim: ei, vai lá na minha casa que fulano vai estar lá, mas eu tenho namorado. Poxa, vai ficar a vida inteira com um homem só? De dentro da igreja, tá? De dentro da igreja, os nicolaítas. Os nicolaítas é aquele que, em vez de ensinar para a moça: ei querida, guarda a tua virgindade, guarda o teu tesouro, eu vou te dar o anticoncepcional, não conta para o teu pai, não conta para ninguém. Eu vou armar o encontro para você. Os nicolaítas é perigoso, porque ele entra dentro da igreja e faz um arrum desse tamanho gigante. Ele infiltra falsos ensinamentos dentro do coração da igreja. E aí o Senhor fala assim: eu tenho contra você, que você tolera esse tipo de gente. Se Deus não tolera, se Jesus não tolera, o porquê nós toleramos? E se por acaso um dia você foi um cafetão, uma cafetina, se você foi aquele de armar esquema, se arrependa hoje em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele te lava, te limpa e te purifica de todo pecado. Porque o Senhor Jesus, ele te chama de noiva amada, protegida e selada. Quando o Senhor fala conosco, a palavra diz assim: eu corrijo quem eu amo. Se o Senhor está te corrigindo de alguma forma, é porque Ele te ama de uma forma violenta, a ponto de morrer por você naquela cruz. Se o Senhor está te confrontando, Ele está dizendo: eu te amo de uma forma tão violenta, que eu dei o meu filho por você. E aí ele fala sobre a igreja de Tiatira. E a igreja da Tiatira é a igreja que tolera Jezabel. Ele fala: ei Tiatira, o que tenho contra você é que você tolera Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel, gente, não é aquela mulher que só manda no marido, não. Não é isso. Jezabel não é somente o espírito feminino. Jezabel, ela deturpa o que é santo. Ela tira o do santo e mistura com o profano. A doutrina de Jezabel, ela fala bem assim: como é que vocês dois podem vencer o pecado se vocês nunca experimentaram o que é? Para você vencer, você tem que experimentar. Você tem que ir. Essa é a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel, ela nos engana. Ela vem ali pelas beiradas, ela é nessa parte sexual, ela é manipulenta. E a palavra diz que ela é profetiza ainda. Gente, profeta não é aquele que dá revelação. Profeta dá direção. Jezabel, ela dá direção para a igreja. Aí tem pessoas que falam assim: espírito da Jezabel entregou ali profecia errada. Não é isso. O buraco é mais embaixo. É mais profundo a cova dela. Ela manipula. Ela tenta, espírito de Jezabel, Jezabel, você que mata os meus profetas. Ela tenta calar a voz profética verdadeira dentro de uma igreja. Sabe qual é o alvo dela? O alvo dela é os cabeça. O alvo dela, porque se ela derruba um pastor, uma pastora, as ovelhas se dispersam. Por isso que fala bem assim: não tolere esse espírito no teu meio. Combata ele com a minha palavra. Destrua. Sabe o que é mais poderoso? Agora pega essa no teu espírito. Aqui fala bem assim: ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Sabe por que as nações? Porque Jezabel é um principado. Quem vence o espírito de Jezabel tem autoridade espiritual, como Jesus tem. Se nós vencemos o espírito de Jezabel, o Senhor está falando assim: vocês vão ter autoridade para entrar em regiões espirituais mais altas. Você vai subir um nível. Você vai subir um nível. É que é muito complexo, mas eu poderia falar bem profundo o protocolo de Jezabel. Vocês iam ficar espantados. Como ela não trabalha só no sexo feminino. Ela manipula, ela é terrível. Ela castra o homem. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma igreja que movimenta.
Uma igreja que movimenta o céu é uma igreja onde tem homens bem posicionados. Uma igreja que movimenta o céu é uma igreja que tem homens bem posicionados. Lá na nossa igreja, a quinta-feira é a quinta dos homens. Se reúne mais de 70, 80 homens para orar. E lá na chácara da igreja é um aleluiamento que é um negócio doido. Lá na nossa igreja, lá não tem esse negócio de, é bem raro, o chá das mulheres. Tem o encontro de homens, lota a igreja de homens. Aí quando eles são muito bonzinhos, eles abrem pra gente ir no último dia. São homens que marcham pela igreja, homens, que é outro, eu não sei, daqui que eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei pro meu marido, vai meu filho, voa, voa, anda com essas águias aí. Sai de perto, vai embora. Aí ele liga pra mim e fala assim, hoje eu fui na quinta-feira, lá na chácara da igreja, saí aleluiado. Queridos, basta um homem se levantar, um só, para incendiar. Um homem se levantar, ser cheio do Espírito Santo de Deus e movimentar toda essa galera aqui. Fazer reuniões de homem, café dos homens, churrasco dos homens, a picanha dos homens, a palavra dos homens, a profecia dos homens, a marcha dos homens, o fogo dos homens. Porque daí vocês ficam só ali com as mulheres, sabe? Sabe o que é mais lindo? Porque Deus tem algo com vocês. O homem é poderoso, o homem é lindo, o homem é forte, o homem é admirável, o homem é incrível. Um homem posicionado, gente, ele arrebenta com os portões do inferno. Um homem posicionado protege a igreja. Um homem posicionado protege a família. Gente, a gente está invertendo os valores. Não era pra gente ficar madrugada ali. Era pra gente estar aqui, eles aqui, ó. Era pra eles estar quebrando o arco e o embaraço. Não se acovardem. As profecias que tem sobre esse lugar e sobre essa igreja vai movimentar os homens. Vocês vão, mulheres, não fique chateada se vocês perderem espaço. Não fique ofendida não. Porque Deus vai levantar homens aqui aleluiados, cheios do fogo, posicionados. E aí, caminhando para o fim, o Senhor fala aqui da igreja de Sardes. Eu não estou gostando porque é a primeira vez que eu estou pregando com o celular. Que eu fiz o meu esboço aqui. Eu sempre escrevo. Estou aprendendo a tecnologia. Sardes, a igreja que se movimenta por aparência. Conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Não achei obras perfeitas aos olhos de Deus. Já não havia mais fervor que gera vida. Gente, que coisa horrorosa. Que coisa triste, você só tem fama. Ei, igreja, você só é bonita, você tem fama de estar vivo, mas você está mortinho. Sabe por que está mortinho? A igreja de Sardes ficava numa montanha. E essa montanha era cheia de rochas e Sardes era bem protegida. Um dia Sardes foi destruída. Entraram em Sardes por uma brecha na muralha. Sabe o que destruiu a igreja de Sardes? As brechas que ela não cuidou. As brechas, gente, o pecado oculto é uma coisa horrorosa, porque a pessoa precisa manter uma aparência. O pecado oculto, ele mata o cristão, mas ele tem que manter, porque ele tem uma posição, mas por dentro ele está morto, um sepulcro caiado. Sardes é uma igreja que simboliza o cristão que está pecando e está cantando. Sardes simboliza uma igreja que o pregador está pregando, mas está morto. Você fala, Bruna, é possível? Lógico que é possível. Ele vai pregar, vai profetizar, mas naquele grande dia Jesus vai falar, eu não te conheço. Ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele vai cativar. Ele vai ser o top do YouTube. 1000 visualizações. Mas quando chegar naquele dia, Deus vai falar assim, nem te conheço, Senhor. Olha meu status. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Fala assim, você sempre esteve morto. Você sempre esteve morto. Sardes é uma igreja mentirosa. É uma igreja que camufla, que esconde.
que esconde do pastor, esconde do pai, da mãe, esconde o celular da mulher, está na pornografia, na masturbação, esconde de todo mundo, mas de Deus Ele fala: para mim você já morreu, arrependa-se, arrependa-se, porque eu estou te olhando. Ao vencedor vou dar as minhas vestes brancas, porque você venceu o pecado. Filadélfia, a igreja que se move ao acesso às portas, é aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Você guardou a minha palavra. Guardar a palavra é amar e obedecer. Está falando assim: eu vi a sua pouca força, você é fraquinho, você é cansado, mas você guardou a sua força. Sabe o que Deus está falando? Jesus está falando assim, que não é a tua força, mas é o meu poder que se aperfeiçoa em você. Filadélfia era um lugar de muito terremoto, era um negócio lá, torava, abalado, abalado, abalado. Aí Jesus fala assim: se você vencer, eu vou criar uma coluna, você vai ser inabalável, meu nome vai estar em você. Vence, vence. A igreja de Filadélfia é uma igreja que tem molho de chave nas mãos. Sempre há uma porta aberta dentro da porta para quem é Filadélfia. Sabe aquele emprego que você entrou? Tem uma porta dentro da porta. Sabe aquele negócio que você começou? Haverá uma porta dentro daquela porta. Sabe a faculdade que você quer iniciar, iniciou? Dentro dela há uma porta dentro da porta. Sempre há uma porta dentro da porta para quem é Filadélfia. Por último, Laodiceia, a igreja que não movimenta nada. Deixa eu te explicar algo tão lindo, tão lindo. Sabe como Jesus se apresenta para Laodiceia? Ele se apresenta assim: eu sou o Amém. Como assim? Você já parou para pensar? Por que Jesus falou que Ele é o Amém? É a junção de 3 palavras em hebraico: Elohim, Aleph, Deus; Melech, que é o Men, que é rei; Nihan, que é Nun, fiel. Ele está falando assim: eu sou o Deus fiel. O amém de Deus é: eu zelo pela minha palavra e eu vou fazer cumprir. E aí nós resumimos para o assim seja. Mas ele está falando: eu sou o Elohim, eu sou o Deus que velo pela minha palavra, eu sou o Deus, eu sou o amém. Se eu falei, eu vou cumprir. E algo muito interessante que vocês sabem da igreja de Laodiceia, que Jesus falou assim: ei, você não é quente, você não é frio, eu vou vomitar você da minha boca. Laodiceia, ela ficava no meio, um lado ali ficava Colosso, aonde tinha águas terapeutas, que era água bem quentinha, e do outro lado tinha Hirópolis, que eram medicinais. A água que era águas bem frias, que eram medicinais. A água de Laodiceia, ela entrava num tubo, juntava tanto a água quente como a água fria, e chegava uma água choca. E essa água choca de Laodiceia não trazia cura para ninguém. Ela não era nem quente para trazer cura para as feridas, e não era nem fria para trazer refrigério. Aí quando Deus fala assim: ei, Jesus, você não é quente e você não é nem frio, Jesus está falando assim: cara, você não serve nem para dar refrigério para alguém, e você não serve nem para curar. Para que você serve? O que muitas pessoas confundem, que falam assim: ah, você não é quente, você não é frio, ou seja, você não é rapa, né, corei, dia inteiro. Não é isso. Não é estar em movimento, é estar em propósito. Você não é quente, você não é frio, você não tem um posicionamento. Se posicione para curar, ou se posicione para ser refrigério, mas se posicione na minha presença. A igreja que movimenta o céu é uma igreja que se movimenta em amor. A igreja que movimenta o céu é uma igreja que caminha nos 7 Espíritos de Jesus. A igreja que movimenta o céu, ela é pautada e firmada na palavra. Como você vai combater uma heresia se você não conhece a palavra? Como você vai combater um falso profeta se você não conhece a palavra? Como você vai confrontar um falso ensinamento se você não conhece a palavra? É necessário, quando fala permanecer, ele fala assim: a porta é aberta para você que guardou a minha palavra. Não é guardar essa palavra aqui na estante, é guardar ela no coração e praticar. Não é guardar a palavra na gaveta, é ser a própria palavra. A igreja que movimenta o céu é a igreja que é a própria palavra na terra. A igreja que movimenta o céu é uma igreja que caminha em amor.
A igreja que movimenta o céu é uma igreja que caminha em propósito único. É uma igreja que pega a dor um do outro. É uma igreja que não tem partidarismo. É uma igreja que é do todo. É uma igreja que vê a dor. É a igreja que... Sabe quando você está com luta? Você está com problema? Você coloca a tua luta no bolso e fala assim: vem que eu te ajudo. Essa é a igreja que movimenta o céu. Deus quer movimentar você. Deus quer fazer de você uma Filadélfia. Deus quer fazer de você a igreja que movimenta o reino. O céu quer se movimentar, mas Ele está esperando o teu posicionamento. Querido, não deixe essa palavra morrer. Não deixe essa palavra ser apenas uma palavra. Não deixe essa palavra ser... Gente, nós temos esse ano de 2024. E esse ano de 2024 vai ser o ano do teu chamado. Levanta a tua mão. Vai ser o ano do teu chamado. Vai ser o ano do teu ministério. Deixa eu falar rapidinho algo sobre a palavra profética. Quando eu preguei aqui num chá de mulheres, que nós oramos pela vida da Grace. Naquele dia, a Grace, há 4 anos atrás, recebeu uma palavra que Deus usaria ela. 4 anos atrás, a Grace está aqui pregando. A Grace está levando a mensagem do Evangelho. Quando uma palavra profética cai sobre você, quando caiu sobre Davi, levou anos até que ele fosse rei de Israel. Quando você receber algo de Deus, o Senhor está falando: se prepare para viver o que eu já disse que você seria. Quando Deus te dá uma palavra profética, não fique esperando ela se cumprir. Ai, quando vai cumprir? Se movimente para o cumprimento dela. Se movimente para o cumprimento dela. Tenha fé e se movimente para o cumprimento dela. Tem pessoas aqui que vai ser o melhor ano da sua vida ministerialmente. Tem pessoas aqui que vai arrebanhar multidões com o testemunho. Letícia, quando Deus te levantar, todo mundo vai ficar impactado com a tua vida. Você vai ser aquela que vai abrir a boca e vai sair fogo e cura. E a primeira cura, Letícia, vai ser lá dentro da tua casa. Deus vai fazer lá, porque o que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Esse é o permanecer. Esse é o permanecer. Deus vai fazer no nosso meio. Deus vai fazer de nós uma igreja acolhedora e cheia de amor. Nós vamos quebrar todos os rótulos que Satanás colocou em nós como quarta igreja. E eu quero que você pense os rótulos que o diabo já nos deu. E hoje vai cair por terra no nome de Jesus. Nós seremos a igreja mais relevante de Campo Mourão. Teremos os homens mais relevantes de Campo Mourão. Teremos as mulheres mais posicionadas. Teremos os casamentos mais lindos. E um ministério infantil de estourar a boca do balão. Nós seremos uma igreja que vai movimentar o céu. E se você estava algemado, se você estava com o teu ministério ali paralisado, Deus que chamou você para algo, hoje o Senhor está desenterrando ministérios. E Ele vai te levantar. Dá tua mão. Deus é com você. Pode ficar onde você está. Deus é com você. Ele vai mover os céus e a terra para colocar você onde você deve estar. Deus é com você. Deus é com você. Priscila, você vai ser referência no ensino. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Estevão, quando você tocar, o fogo vai descer. Porque você não vai mais tocar pela técnica, você vai tocar pelo Espírito. E a igreja vai ser impactada com a glória. Batismo no Espírito Santo vai acontecer enquanto a igreja adora. E não se assuste quando eles começarem a sair no meio da igreja. Sabe o que você faz? Entra junto na roda. Não fica assim, não. Entra junto para queimar. Entra junto para queimar. Fique em pé. Pode se assentar.